Olá, tudo bem? Esse é mais um caso clínico da semana aqui no grupo de cirurgia do quadril do INTO. E aqui a gente vai discutir uma questão bastante rara, mas bastante importante, porque é uma falha catastrófica em artroplastia total do quadril, que são as fraturas das hastes femorais. A gente fez uma postagem anterior mostrando 3 casos e perguntando sobre as semelhanças e as diferenças entre esses 3 casos, né? Então vamos a elas, né? As semelhanças são que em ambos os casos houve uma fratura da haste femoral no canal desses pacientes. Então, são pacientes que sofrem uma falha abrupta dos seus componentes e procuram o hospital porque não conseguem mais deambular com dor. Esses são casos muitíssimo raros. Uma haste femoral fraturar, ela realmente é uma questão que não está planejada. As hastes são desenhadas para suportar muito mais peso e muito mais estresse mecânico do que o paciente consegue impor à haste, né? Então a gente é raro se confrontar com esse tipo de situação, mas como no instituto a gente acaba operando muitos casos, essas situações raras acabam se aparecendo todo ano, né? E esses casos são casos recentes e eu queria compartilhar com vocês algumas diferenças interessantes entre esses 3 casos, porque nem todas as falhas das hastes femorais são causadas pelo mesmo mecanismo. Nesse primeiro caso aqui, essa era uma paciente portadora de anemia falciforme, então veja que o canal dela é bastante obliterado, né? Essas pacientes com anemia falciforme, elas sofrem infartos ósseos recorrentes, então esse canal femoral normalmente ele é obliterado. Então o cirurgião aí aparentemente teve dificuldade de explorar o canal femoral e acabou cimentando uma haste subdimensionada, pequena para esse canal femoral e para essa paciente, e acabou fazendo uma cimentação provavelmente deficitária, onde o cimento apenas fixou na parte distal da haste e a parte proximal da haste, uma haste já pequena para essa paciente. Essa haste, a parte proximal da haste não ficou suportada pelo cimento, então essa haste ficou trabalhando no efeito que a gente chama de cut lever, né? Como se fosse um pêndulo, e todo o metal ele fadiga depois de um determinado tempo. Então essa paciente com 3 anos de pós-operatório sofreu essa fratura da haste, ela estava assintomática previamente e sofreu uma fratura abrupta da haste femoral e ela foi atendida na emergência e foi operada. Nesse outro caso, esse paciente tem mais tempo de pós-operatório, tinha 13 anos de pós-operatório. E aqui a gente observa que havia um mecanismo que a gente consegue detectar nas consultas ambulatoriais de acompanhamento pós-operatório. Esse polietileno é um polietileno antigo não cross-linked. Esses polietilenos gastavam e causavam o que a gente chama de osteólise, que é uma perda óssea, tanto no acetábulo quanto no fêmur. No caso dele, havia uma osteólise na região proximal do fêmur, e essa perda óssea progressiva acabou com o suporte ósseo da região proximal do fêmur, e aí ele sofreu o mesmo mecanismo de cut lever, ou pêndulo, né? Quer dizer, quando você perde o suporte ósseo proximal e a haste fica fixa apenas na parte distal, ela sofre um mecanismo de sobrecarga mecânica contínua e acaba por fadigar. E foi o que aconteceu aqui. Nesse caso, foi um problema progressivo, secundário a uma osteólise, e poderia ter sido diagnosticado previamente caso tivesse feito um acompanhamento ambulatorial próximo, e talvez antes de fraturar essa haste, o cirurgião pudesse indicar uma revisão numa situação eletiva e não de emergência, de urgência, no caso, como ocorreu com esse paciente. E esse é o terceiro caso que a gente está mostrando, também recente. Essa é uma prótese não cimentada, tinha sido operado há apenas 3 anos, uma paciente de 60 anos de idade com sobrepeso, né? E essa paciente ela estava bem clinicamente, haste fixa, sem sinais de osteólise, sem sinal de perda de suporte ósseo na região proximal da haste femoral. E ela relata que quando foi pegar um item na geladeira, ela ouviu um estalo, sentiu um estalo e não conseguia mais deambular e procurou a emergência e foi internada no hospital
aqui no Rio de Janeiro, fizeram a radiografia e acabaram encaminhando ela para o INTA. Essa paciente ela havia sido operada em outra instituição e a gente não conhece essa haste. Essa é uma haste femoral que a gente não reconhece pelas radiografias, e o fato é que essa haste ela fraturou bem na região proximal do colo femoral, como vocês veem aí, e o componente acetabular também foi trocado, mas foi difícil de ser retirado, o parafuso espanou, uma cirurgia complexa e bastante difícil, e o mecanismo de falha dessa haste aí é incerto, né? Não havia nenhuma justificativa mecânica para que ela falhasse. Talvez a hipótese é que essa falha deva ser por uma falha do processo de fabricação da liga metálica do componente femoral, e esse componente foi enviado para análise no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, e os resultados estarão disponíveis em breve. Esses são os resultados de 2 dos casos operados que eu mostrei previamente. Então, em resumo, as fraturas das hastes femorais são raras, mas elas ocorrem. É importante identificar o mecanismo pelo qual ela ocorre, e ressalto também a importância do acompanhamento ambulatorial. Osteólises progressivas devem ser abordadas antes que ocorra uma falha catastrófica, né? Então, existem várias causas para esses mecanismos de falha dos implantes, e é importante que o especialista esteja atento a todos esses mecanismos de falha possíveis. Um grande abraço a todos e nos sigam para mais casos aqui no grupo de cirurgia do quadril do INTA. Um abraço.